Então, galera, para a gente falar sobre técnicas de vendas que vocês podem utilizar, nós estamos utilizando aqui as armas da persuasão de Robert Cialdini para nos ajudar aqui, então, a falar um pouco sobre elas, dar um embasamento, né, teórico também. O interessante, galera, é que o Robert ele estuda psicologia. Então, como a gente já vem falando, né, desde o início aí das aulas, falar sim sobre técnicas de vendas lida muito, né, com o ser humano. E justamente por isso a forma de pensar, a tomada de decisão, né, tudo isso acaba impactando. E o Robert ele contribui aí no seu livro, trazendo, né, um pouco dessas experiências aí para a gente. Vamos dar uma olhada então em quais são as técnicas? Antes, pessoal, da gente olhar quais são as técnicas, é de extrema importância que vocês tenham atenção em um devido ponto. Quando a gente se propõe a utilizar qualquer uma dessas técnicas, no exato instante que a gente está usando, a gente tem que se esquecer de querer vender. A venda ela vai ser uma consequência. Então, qualquer uma das técnicas que a gente for falar aqui, você como vendedor precisa pensar no longo prazo, beleza? E a venda ela vai acontecer, inclusive em técnicas que a gente vai estar utilizando que vão contrariar essa ideia do longo prazo, que vão fazer com que a gente, né, obviamente queira aí fazer com que a venda ela aconteça o mais rápido possível. Se porventura, né, a venda não acontecer naquele instante, você precisa estar pleno. Não force, né, não torne desagradável ali, mas sempre tenha o seu feeling de vendedor, o seu sentimento, a sua percepção aguçado. Então você vai conseguir dosar até quando, né, você pode estar indo. Isso é de extrema relevância. Combinado, então? Galera, quando a gente fala sobre reciprocidade, ela é uma técnica que de fato você tem que deixar naquele exato instante a intenção de venda de lado. Por quê? Porque para acontecer a reciprocidade, o lojista, o seu prospect, ele precisa ter em mente que tu não está ali com o objetivo da venda, que tu está ali com o objetivo de ajudar ele. E isso realmente precisa estar dentro de ti para transparecer essa ideia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de reciprocidade e depois a gente vai comentar um pouco sobre ele. Bom, vamos supor aqui que eu estou visitando a loja de vocês, a gente, né, já conversou, eu já consegui criar algumas conexões, o rapport ali ele já foi estabelecido, e aí eu senti, né, esse é o feeling, eu vou falar algumas vezes sobre isso, o feeling do vendedor, você vai aguçando essa característica, né, esse pressentimento, o teu tato ali na hora da venda. Eu peguei e senti assim, fulano, cara, eu quero te fazer um pedido aí. Não tem nenhum custo, tá bom, para ti, mas tu permite aí que eu possa estar te dando uma consultoria gratuita agora. Eu quero só te dar uma dica aí, quero realmente poder aí estar te dando algo que eu tenho certeza que vai te ajudar. O que você me diz aí? Pô, neste instante, vou abrir agora um parênteses, eu de fato saí ali da persona, né, deixei ali o lado vendedor e falei pro cara, olha, eu quero te dar um presente, quero te dar algo aí para realmente contribuir para o teu negócio. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Bom, fulano, cara, deixa eu tirar aqui o crachá, vou deixar ele um pouco de lado, mas se tu me permite a ousadia, eu queria poder estar te dando aqui um conselho. Vou chamar de conselho, mas na verdade aqui é um presente, tá? É algo que eu tenho certeza que vai fazer total sentido para a tua loja e por tudo que eu venho aqui já analisando, né?
desde que a gente começou a conversar e eu cheguei aqui no teu estabelecimento. Bom, esse foi um outro exemplo, então, né, de duas formas aí da gente estar abordando essa reciprocidade, mas é óbvio, pessoal, que existem centenas, né, de possibilidades. E aí, o que eu também instigo vocês, provoco no bom sentido, é, pessoal, sempre tenham a sua autoavaliação em dia. Então, você ali no momento vai também sentir se aquilo ali surtiu efeito ou não. E lembre-se, independente da venda sair ou não, a reciprocidade ela é algo muito boa. E aí eu vou dar aqui o meu presente. Cara, a Capta a gente desenvolveu um guia completo de economia tributária que tem como objetivo aí tá de fato mostrando como que tu pode economizar nos impostos da tua empresa. Eu tenho certeza que hoje o teu contador ele já faz um trabalho muito bacana, mas para ti como empresário aqui do ramo vai ser também muito interessante entender algumas formas aí que tu pode estar economizando. A gente fez esse material em conjunto com a Agilize, que de fato é uma empresa de contabilidade online, é uma autoridade aí dentro do assunto, e com certeza aí, pelo que eu vi, né, dentro do teu estabelecimento hoje, esse material vai estar te ajudando. Esse é um exemplo, tá, de reciprocidade, mas a gente poderia, à medida que for aqui falando, né, de outras técnicas, também ir dando outros exemplos. Beleza? E sempre tudo que tu tiver ali nesse exato momento supondo, sugerindo, pergunta para o cliente se faz sentido, né? E aí tu vai sentir se de fato aquilo ali que tu falou ali para ele contribuiu ou não. Beleza, pessoal? Bom, a técnica da escassez, ela é uma técnica que vocês podem estar utilizando ou até mesmo vocês podem estar ensinando o lojista como que ele pode utilizar ela na realidade dele. Essa é uma vantagem de vocês estarem presencialmente, vocês vão enxergar quais são as necessidades, como que ele trabalha, né, quais são os desafios ali do dia a dia dele. Obviamente, né, por segmentos do mercado, existem sim similaridades, isso vai ser algo totalmente ao favor de vocês para facilitar, inclusive, essas ideias aí que vocês vão estar somando dentro da realidade do lojista. Mas um belo exemplo, pessoal, de escassez que a gente pode utilizar, e eu já vi alguns franqueados aqui utilizando também, é, por exemplo, quando chega numa determinada região na cidade, então um bairro novo, uma rua nova, não tenho nenhum cliente naquela rua ali em específico, e eu quero estar abrindo, né, você, a partir do momento que entendeu ali que fez sentido para a realidade do cliente o produto, ele entendeu quais são os benefícios que você está trazendo ali, e aí você chega na etapa do custo, por exemplo, a possibilidade de você isentar a adesão. Então, dos 5, 10 primeiros clientes ali que você está fechando naquela determinada região. Então, você, com a escassez, você mostra para o cliente que aquilo vai terminar. E lembre-se, pessoal, uma coisa que é importante também é tudo aquilo que vocês estabelecerem, vocês cumprirem. Então, se você disse que os 5 primeiros clientes, 10 primeiros clientes, você vai isentar naquela determinada região, você precisa honrar com a sua palavra. Não honrar é algo que passa uma imagem negativa. Então, cuidem sempre com o que vocês forem falar. E levando um exemplo do outro lado, né, que você pode estar também sugerindo, a gente vê isso direto no comércio, mas principalmente quem aplica isso são as grandes lojas. O lojista, às vezes, ele não faz isso porque ele tem medo de deixar de vender, ele tem medo de perder a venda, né, ao fazer esse tipo de oferta. E aqui a gente vê, então, né, o tijolo ali sendo anunciado, um valor à vista, 780, promoção válida até tal dia ou enquanto durarem os estoques. Então, esse enquanto durarem os estoques, ele é um exemplo de escassez, né? Tu poderia também ter como exemplo ali, vamos supor, as 10 primeiras unidades vão ser vendidas com
40% de desconto, um exemplo, 30% de desconto. É óbvio, né, que tudo isso acaba influenciando, mas você também precisa depois medir, né, qual que foi a eficácia dessa estratégia de vendas, beleza? A gente vai falar agora sobre senso de urgência, mas vocês vão reparar que quando a gente falou de escassez, de uma certa forma, o senso de urgência ele também aconteceu. Qual é a diferença um do outro? Bom, quando a gente está trabalhando, pessoal, com senso de urgência, a gente consegue estabelecer um prazo. E ali a gente viu as duas técnicas sendo então utilizadas, né, no tijolo, até durarem o estoque. Então a gente está falando de escassez, que se acabar, né, pode acabar hoje, pode acabar nesse exato instante, não tem mais essa promoção, pelo menos não por um determinado tempo. E a outra, né, possibilidade era até o dia 19 de abril. Então o senso de urgência ele tem exatamente isso. Aqui esse é um exemplo de um cliente que eu participei da negociação e ele não utilizava nenhum desses artifícios que vocês estão visualizando. Inclusive esse investimento aí de marketing, na época eles também não trabalhavam, então eles passaram a fazer esse investimento. Aqui a gente tem o senso de urgência aparecendo exatamente bem no topo ali nas ofertas da semana. Se eu definir essas como sendo as ofertas da semana e coloquei ali uma data, né, um período para ser estipulado, isso tem que acontecer. Um belo exemplo que a gente tem isso acontecendo fielmente é o mercado. Clientes, né, que vendam produtos, eles podem fazer isso. Né? E ele precisa saber trabalhar, obviamente, ali com a data de validade, né? O tempo máximo que ele tem para poder explorar essas vantagens. Mas é uma estratégia que você pode também estar compartilhando ali com o seu cliente. Então, pessoal, quando a gente fala sobre a técnica de venda, compromisso e coerência, ela é uma técnica que nos ajuda a colher um sim, uma afirmação, uma aceitação do cliente final, partindo, vamos dizer assim, de 0 a 100, mas passando, né, por todas as etapas que existem até chegar no 100. É muito difícil o cliente chegar de 0 a 100, né? Ele já, eu quero o teu produto, né? No primeiro instante ali que ele te vê. Então ele precisa, ao longo da jornada, ir dando pequenos aceites. Esses pequenos aceites, eles na verdade vão preenchendo ali a aceitação dele. Ele, obviamente, quando faz isso, ele está enxergando então vantagens. Essa analogia vocês precisam ter claras, tá? O cliente ele vai firmando compromissos com vocês a partir do momento que ele entende vantagens. Então, quando a gente utiliza dessa técnica, ela vai ser usada então do início ao fim, contribuindo para a aceitação final do cliente. Ao mesmo tempo que o cliente vai falando, né, e dando essas iniciativas, vocês como vendedores vão ir direcionando, né, obviamente, o cliente para essas perguntas. E aí a gente pode ter uma série de perguntas, né? Aqui eu trouxe essa imagem para facilitar a compreensão. E a coerência, ela nos diz respeito exatamente sobre o que o lojista ele tende a ter como comportamento, uma vez que ele já veio tendo comportamentos de sim, ele não vai entrar em contradição. E aí, caso ele, obviamente, venha entrar em contradição, tu ali como vendedor, sempre lembre-se, né, o teu termômetro, o teu feeling, né, como vendedor, vai dizer se naquele momento ali também, pela conexão que vocês fizeram, tu até pode na própria negociação falar, poxa, mas tu lembra, né, que tu falou sobre isso, que isso daqui também é algo importante para você, que isso que agora você está falando que, por exemplo, seria um impeditivo, na verdade, a gente sabe que não é. Então, tudo isso vocês vão ir construindo, né, durante a negociação. Como exemplo de compromissos que a gente pode ir pegando com o cliente, eu separei alguns aqui.
A primeira que tu poderia fazer é o seguinte: fulano, se você pudesse pagar menos imposto hoje, de forma 100% legal, sobre o que você fatura aqui na tua empresa, tu toparia? Esse seria um exemplo. Bom, você gostaria de vender mais hoje no seu negócio? Se você pudesse, com certeza a resposta é sim. E aí, de que forma que você faria hoje para estar vendendo mais? Bom, aqui eu colhi um sim do lojista, mas ao mesmo tempo eu mostrei para ele que ele não sabe como que ele poderia fazer isso, né? A gente estaria ali aberto a ouvir, mas possivelmente ele já deve ter pensado em como que ele faz para vender mais. Além disso, se você pudesse vender parcelado e receber sem desconto, você venderia dessa forma? Então são alguns exemplos, né, que a gente vai colhendo sim, e ao mesmo tempo que a gente vai fazendo essas perguntas, a gente também pode ir introduzindo benefícios do produto ali que a gente está apresentando para o lojista. Beleza? Então, pessoal, a técnica de vendas de prova social ela é uma técnica que, inclusive, nós, quando somos consumidores, acabamos utilizando. Isso porque nós, como seres humanos, temos, quando não conhecemos um produto, um serviço, certo? O sentimento de buscar uma aprovação social, ou seja, eu quero entender um grupo que de fato utilize, eu quero me sentir um pouco mais seguro e quero, né, obviamente, ter ali um respaldo. A prova social ela vem então com esse objetivo de mostrar para esse lojista que possivelmente está com essa insegurança de que ele não vai estar sendo ali o primeiro, de que ele não vai estar sendo ali, vamos dizer assim, um marinheiro de primeira viagem em um barco velejando no mar que ninguém sabe o destino que vai. Não, a gente tem ali como objetivo mostrar para ele que sim, já existem outros clientes que acabam utilizando esse produto, né? O produto que a gente está vendendo ali para ele no momento, seja ele qual for dos produtos que vocês têm à disposição. E aí, como exemplo, a gente pode estar aí levando, pessoal, diversas ideias. Uma outra coisa que é muito legal vocês estarem trabalhando também com os clientes de vocês são isso que vocês estão vendo aqui, a identificação visual. Então, no material de ativação que vocês receberam do marketing, ali tem uma série de itens que vocês podem estar utilizando. Christian, eu não tenho cliente ainda. Que sugestão que tu me daria para poder conseguir um cliente? Lembra da reciprocidade que a gente falou? A sugestão que eu daria para você é, por exemplo, pegar aquele material de marketing, de precificação e propor um desafio para o lojista. Então, poxa, eu não tenho, né, um cliente aqui, mas eu quero ter. Cara, faz uma aposta. Deixa eu te fazer um desafio, fulano. Posso te fazer um desafio? Cara, olha só. Eu quero te propor, por 2 meses, a gente fazer aqui dentro da tua loja uma precificação e eu tenho certeza que tu vai vender mais. Mas para isso eu preciso da tua ajuda. Tu quer vender mais? Sim. Então, ó, colhi ali, certo? Já mais um sim das sequências de sims ali que eu queria. Ou seja, do compromisso que eu estou firmando com ele e da coerência. Então, olha só, tu quer vender mais, certo? Quero. Cara, durante esses 2 meses, eu vou pegar contigo aqui 2 produtos que tu venda bem, certo? E 2 produtos que tu tá tendo uma dificuldade de vender. E aí, me passa esses produtos aí. Então, você vai pegar os produtos e você vai precificar ali em 10, 12 vezes. Você vai precificar num prazo maior do que hoje esse lojista está acostumado a vender. A gente pode ir até 18 vezes. A partir do momento que vocês fizerem isso, ó, eu vou estar te dando aqui, tá? Não tem nenhum custo para ti. Tu vai preencher ali naquele cartão
né, aquele panfleto, vamos dizer assim, como se fosse, né, uma própria etiqueta de preço. Você vai estar botando ali o nome do produto, divulgando grande a parcela, e a gente vai pegar esses 4 produtos e vamos colocar na loja. Por que 4? 4 é um número não tão pequeno, não tão grande, é um número também que não vai poluir a loja dele, e vai ser ali uma espécie de promoção que ele vai estar fazendo. Então esse é um exemplo, pessoal, que vocês podem sair do cliente, somando dentro da realidade dele, ou seja, tu está agregando valor ali na realidade dele, tá podendo também tirar fotos ali, tendo já um exemplo para poder mostrar futuramente para os teus clientes da região, e construindo ali um trabalho aonde, com certeza, ali passando, né, um primeiro mês, tu já vai acompanhar como que está sendo as vendas desse lojista. Se ele está vendendo até mesmo pelo próprio portal, tu consegue acompanhar naquela quantidade de vezes que vocês ali estipularam o produto. Estes seriam então alguns exemplos que vocês podem fazer, mas busquem formar esse tipo de trabalho, inclusive os clientes que vocês já possuem na carteira. É interessante a gente buscar fazer essa venda agregando valor, né, ao nosso cliente. Então, né, qualquer trabalho aí que vocês forem criar com os clientes de vocês, olha, tem muita coisa que dá para vocês trabalharem, né, somarem, estarem próximos do cliente de vocês. Beleza, pessoal? Então, para falar sobre autoridade, eu separei aqui em 2 tópicos, mas antes da gente falar sobre eles, eu gostaria de exemplificar para vocês o que de fato é uma autoridade. A autoridade, a melhor forma análoga de vocês entenderem, é o conceito que um próprio digital influencer hoje faz. É uma pessoa que se diz ali, né, autoridade, então ele tem ali uma série de seguidores, e ele diz, olha, eu uso o produto X e esse produto aqui é um produto que é aceito, é um produto que vocês podem aceitar. Uma autoridade, ela tem essa relevância justamente pelo fato dela entender do assunto, ou até mesmo de ser alguém que tem um determinado prestígio. Quando a gente fala sobre os 2 tópicos aqui que eu trouxe para vocês, o primeiro deles fala sobre a Capta e o segundo sobre o mercado, o produto que a gente está levando aí para esse pequeno varejista. Bom, a Capta é uma empresa do grupo da Stone, e hoje a gente pode se dizer autoridade nesse assunto justamente porque nós trouxemos um produto inovador para o mercado, onde o lojista vai estar de fato vendendo mais e recebendo ali o valor sem nenhum desconto, conforme o prazo, né? Vocês já viram isso nos outros treinamentos ali, mas conforme o prazo que o lojista ele acaba dando, né, de opção para o cliente escolher, se ele for maior, quanto maior for o prazo, menor é a taxa ao mês ali da própria solução. E aí, pessoal, por fim, a gente acaba também colocando aí como um quesito de autoridade o fato da Capta recentemente, no início de janeiro agora de 2023, saiu o ranking das melhores fintechs de 2022 pela Fincat. A Capta aí, então, no segmento, né, de pagamentos, ela ficou com o 2º lugar. E, poxa, isso é um prêmio, né, de extrema relevância para a gente estar levando aí para o lojista também conhecer. Vale destacar aqui, para curiosidade de vocês, que dentro do pódio, ou seja, né, no 1º, 2º e 3º lugar, a única empresa do segmento de adquirência que está levando uma solução aí com uma maquininha, né, é a gente mesmo. Então, as outras 2 ali não são especificamente, né, da adquirência. E aí, pessoal, a outra definição de autoridade que vocês podem também ter em mente é quando eu falo ali que estou levando uma inovação para esse pequeno varejista,
é interessante ele entender que isso que nós estamos nos propondo a fazer já há mais de 2 anos é algo que, por exemplo, as lojas Havans utilizam. E aqui vocês têm um belo exemplo. A loja Havan ali, ela está parcelando em até 5 vezes, sem juros, e observem, né, que ela faz em até 10 vezes. Tem a última coluna ali aparecendo financiamento. Ou seja, quando a gente fala ali do parcele já financiamento, é exatamente isso que você está levando para o seu cliente. Quais são as vantagens de um sistema como esse? Primeiro, o cliente que está na fila, não sei se vocês já pegaram alguma fila assim, né, como por exemplo as da Havan ali, mas toda vez que eu vou na Havan e dar uma fila, cara, tu só quer chegar no caixa, pagar e ir embora, tu não quer perder mais tempo. E aí existem diversas máquinas ali que quando tu está comprando, né, para você, por exemplo, comprar da melhor forma que seria para você, consumidor, o lojista tem que fazer uma simulação. E aí essa simulação que o lojista tem que fazer, muitas vezes ele precisa saber a bandeira do cartão, precisa saber a quantidade de vezes que você quer fazer e surpreendam-se, pessoal, mas tem muito cliente aí, lojista, que às vezes nem sabe qual que é a bandeira do cartão, e aí ele acaba, né, perdendo ali mais um tempo, olha para a bandeira, bom, vê para mim quanto que fica em tantas vezes, vê para mim quanto fica em tantas vezes. Ele não vai fazer isso, certo? Por quê? Porque ele já está ali na fila esperando, ele só quer passar e vai fazer na quantidade de vezes ali que fica bom para o lojista. Mas o lojista nesse momento ele até se engana, né? Porque ele está vendendo de uma forma ali que obviamente ele vai ter um desconto num prazo menor e onde o cliente dele poderia estar comprando um prazo maior e ele recebendo ali sem desconto. Portanto, uma vantagem, né, da nossa solução é de fato possibilitar que esse lojista no momento da venda ele simplesmente mostre para o cliente dele, como vocês estão vendo aí, olha, eu consigo te fazer em até 18 vezes. O que fica melhor aqui para você? Pô, o cliente está vendo ali na tela já quanto que ficaria em 10, em 11, em 12 vezes. Ele seleciona, ele já coloca ali a senha, né? E está tudo certo. Então, essa é uma praticidade que a gente pode levar e um exemplo, né, também de autoridade que já utiliza disso. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima aula.